As notícias são mais tranquilizadoras, viu? O presidente Lula acordou bem, segundo fontes ali bem próximas que estão acompanhando o presidente da República nessa UTI, depois dessa espécie de susto, né? O presidente vinha cumprindo a agenda, como a Gabi contou para a gente na segunda-feira, começou ali a relatar dores, optaram por no início da noite ele ir até a unidade do Sírio-Libanês aqui em Brasília fazer este exame. E aí depois a coisa foi se escalando a ponto dele ser transferido para a capital paulista para fazer esse procedimento por lá. E aos poucos a gente vai entendendo melhor tudo o que aconteceu, né? Essa transferência, essa ida de Lula no avião oficial da Presidência da República foi por volta das 22 horas. Então ali no início da madrugada o presidente Lula já estava por lá, passou por esse procedimento ao longo da madrugada. A iniciativa de fazer essa transferência de Brasília para São Paulo, não realizando a cirurgia aqui na capital federal, foi porque, de certa forma, em São Paulo eles teriam mais estrutura para fazer esse procedimento médico. É esse o retorno que eu já tenho, que a gente vai conseguindo avançar nas apurações aos pouquinhos. Também questionei essas fontes, Renan, sobre se é algo do acaso, né? Se é normal, se dá para dizer que é normal o presidente Lula passar por essa situação 2 meses depois do que aconteceu, né? Isso tudo é provocado pela queda lá no dia 19 de outubro no banheiro do Palácio da Alvorada. E a resposta é sim, é considerado normal, mas é claro que a equipe médica do presidente da República não esperava por isso. Então, Lula vem sendo monitorado rotineiramente. Gosto sempre de lembrar que a gente que acompanha muito o vai e vem do presidente para agendas aqui em Brasília, agendas em outras cidades, agendas fora do país, tem sempre uma ambulância de prontidão para fazer esse trabalho. Ele sempre é acompanhado rotineiramente por médicos também. Então, ao primeiro sinal de algo ali fora do comum, isso imediatamente já é avaliado e foi isso que aconteceu ontem. Agora, a equipe médica, o presidente não relatou nem cansaço, nem dores ao longo dos últimos dias. A coisa foi se escalando mesmo depois dessa agenda intensa da segunda-feira com reuniões, a partir desse comunicado que ele fez diretamente com a equipe médica de, olha, estou sentindo dores. E aí a precaução falou mais alto, ele foi fazer esses exames e depois, portanto, houve essa orientação para que ele precisasse sim passar por esse procedimento cirúrgico. É algo visto como inevitável, porque se ele não passasse, aí sim esse quadro seria mais preocupante. É isso que está acontecendo no momento, segundo fontes muito próximas ali do presidente da República, né? É isso que a gente precisa entender, né, Isabel? Desculpa te interromper, mas essa palavra que você usou, né, ouvindo de interlocutores, inevitável, senão o quadro poderia se agravar. É isso que a gente precisa questionar e entender durante essa coletiva de imprensa para saber o porquê desse quadro inevitável. Imagine só se ele sentisse dores, conversasse ali com a equipe médica e nada fosse feito, né? É por isso que fica o alerta, né? A gente está falando da situação do presidente da República, é claro, isso é alerta máximo, né? É o chefe máximo que a gente tem no Brasil, mas é uma situação corriqueira na vida de muitas pessoas, sobretudo pessoas da idade do presidente Lula. Esses acidentes domésticos, eles são mais comuns do que o que a gente imagina. Então, fica o alerta da gente pincelar essa situação que acontece com o presidente da República para que as pessoas fiquem atentas, né? Principalmente a situação ali de idosos que tenham esse tipo de queda em casa, para que monitorem, porque a gente está falando de algo que está acontecendo, uma consequência grave, claro, né? Um procedimento cirúrgico, mas que está acontecendo 2 meses depois. Ainda assim, volto com esse feedback que eu tive ali da equipe médica. É considerado normal, mas a gente não esperava. Então, daí a importância desses relatos serem validados e serem investigados. Estou usando isso justamente para que sirva de lição para quem está acompanhando a gente, acompanha seus idosos passando por algum tipo de situação nesse sentido, para que haja esse monitoramento, para que o que eles relatem seja levado a sério também, né, Renan? Então, sim, apesar de o presidente Lula diretamente, a equipe médica, não ter relatado cansaço, não ter relatado dores, essa situação foi crescendo mais realmente durante a segunda-feira, esse sinal de alerta foi respondido imediatamente e foi o exame que provocou essa detecção de que tinha um sangramento na cabeça. E aí sim, né,
tiveram que fazer esse procedimento cirúrgico para que não houvesse mais preocupações. A UTI também é considerado um procedimento dentro do normal para que ele possa se recuperar. Mas volto com a primeira informação. A informação que estava lendo no momento é que o presidente Lula acordou bem dessa cirurgia e que, portanto, agora a gente aguarda como que vão ser os próximos dias para entender em que momento ele vai voltar aqui para Brasília, se é possível fazer essa transferência para que ele possa se recuperar em casa, no Palácio da Alvorada, quantos dias ele vai ter que ficar no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, qual que vai ser o procedimento depois para retomar a agenda, já que quando houve o acidente, houve toda uma precaução de não fazer viagens internacionais, até porque esse ferimento provocado por essa queda, enquanto ele cortava as unhas no sábado à noite lá no Palácio da Alvorada, foi bem aqui na nuca, então imagina só, você ficar por muitas horas dentro de um avião com a nuca apoiada, realmente é uma situação bastante desconfortável. Então, tudo isso está sendo avaliado, muita expectativa em relação a essa entrevista que vai ser concedida pelos médicos mais tarde, a partir das 9 horas da manhã, no hospital em São Paulo. Renan.